Olá, eu sou o Paulo Maba, fundador e presidente da Imper. Olá, eu sou a Joyce Russimaba e eu sou diretora de marketing aqui da Imper. Em 2006, eu fazia um estágio de publicidade e propaganda. Eu ganhava em média R$ 350 por mês. E teve um dia que o dono dessa empresa que eu trabalhava me chamou na sala dele e falou o seguinte: Paulo, você não pode mais trabalhar aqui. A faculdade que você faz nos informou que você trancou a sua matrícula e a gente não pode mais ser você aqui trabalhando com a gente. Na verdade, eu já sabia que isso ia acontecer, porque eu tinha realmente trancado a faculdade por falta de dinheiro. Mas o que eu não sabia era que essa era uma das melhores notícias da minha vida. Eu quero te contar o porquê disso e o que eu fiz para dar a volta por cima e conquistar uma vida que me desse a oportunidade de realizar os meus sonhos, ajudar os meus pais e elevar o padrão de vida da minha família de uma maneira que até então eu nunca teria imaginado. Me acompanhe então nos próximos minutos para você entender como que você também pode atingir os teus objetivos, progredir e crescer financeiramente dentro de um ambiente seguro e de muita confiança. Chegou a hora de você também conhecer a fundo o universo de possibilidades e de oportunidades de transformação de vidas através da franquia Imper. Ok, eu perdi o estágio, eu estava sem dinheiro, sem nenhuma perspectiva de outro emprego, muito desmotivado e afogando tudo isso, sabe aonde? Em várias latas de cerveja. É verdade, eu bebia muito e bebia para esquecer a vida que eu levava. Eu me sentia perdido, eu me sentia sem um rumo definido e nenhuma direção certa para seguir. Então eu vivia somente aquilo que a vida me entregava. Naquela época, os meus pais tinham uma loja que vendia tecidos e artigos para estofaria. E lá eu fui ajudar no balcão da loja. A loja dos meus pais não era um grande ponto comercial, enfim. Isso gerava a eles apenas o quê? O dinheiro para pagar as contas e nada mais. Então hoje eu sei o quanto que a situação era difícil para eles. Porque eles tinham, na verdade, eu como filho e a minha irmã que dependiam deles para ter o sustento, né? Então, paralelo a isso, paralelo à perda desse estágio, que era a minha única fonte de renda, e trabalhando no balcão da loja dos meus pais, meu pai me contou uma vez que ele tinha comprado um equipamento e um produto para impermeabilizar estofados. Mas no dia a dia ele estava sem tempo para fazer esse trabalho. Bom, e aí ele perguntou para mim o seguinte: se eu tinha interesse em fazer esse serviço. Na hora eu achei muito interessante, muito bacana, visto que o trabalho no balcão da loja ele não me agregava uma renda segura e nem me fazia sentir realizado. E daí eu comecei a pesquisar. Ali foi o início da Imper, que na época nem nome tinha. Na época eu não tinha nem R$ 50 para mandar imprimir os primeiros cartões de visita do meu negócio. Então eu tive que esperar fechar um primeiro cliente, que foi uma dureza danada naquela época, para eu poder investir os primeiros reais dentro da empresa, dentro do meu negócio. E foi nesse momento que eu cometi o primeiro grande erro de quem inicia um negócio próprio. E o primeiro grande erro foi o seguinte: achar que o que vai fazer o negócio dar certo é o lado técnico. Como assim lado técnico? Bom, eu pensei, eu sou caprichoso, sou atencioso, eu sei fazer um bom serviço, meu serviço é bem feito e vai dar tudo certo. Eu vou ganhar muito dinheiro. Isso era o que eu pensava. Ali aconteceu a minha primeira queda, porque os clientes simplesmente não apareciam. Mesmo eu sendo um excelente aplicador do produto, mesmo atendendo muito bem os clientes. Então naquela época eu não sabia nada de vendas, nada de marketing, gestão, de como ter um negócio lucrativo, não sabia nada disso. Eu era o famoso faz tudo e achava que sabia fazer tudo sozinho. Então eu fiquei patinando violentamente nessa época, a ponto de pensar em desistir, porque se eu não tinha cliente, eu não tinha dinheiro, simples assim. Então aqui foi o primeiro grande aprendizado que eu tive na minha vida empreendedora. O que faz um negócio dar certo, além de uma boa entrega, lógico, né, de uma boa entrega final, de um bom serviço, claro, é o outro lado que vai dar certo. É o lado de marketing e de vendas muito bem alinhados. Só que a curva desse aprendizado era gigantesca. Por quê? Porque eu tinha que aprender tudo do zero. Era um jogo de tentativa e erro, tentativa e erro. E muito mais erros naquela época do que acertos. Os 3 semestres que eu fiz de faculdade de publicidade
não serviram para absolutamente nada nessa hora. Na verdade, eles serviram só para eu ir para o bar, tomar cerveja, na minha mais alta ingenuidade e imaturidade da minha vida. Então, eu não tinha naquela época, por exemplo, um mentor, ou seja, alguém que pudesse me direcionar, me guiar e me dizer o que eu deveria fazer para que o meu negócio desse certo. Então, eu tive que me aperfeiçoar muito no começo para que eu pudesse sobreviver num ambiente tão agressivo como o mercado de trabalho. Então, qualquer erro pequeno naquela época significava uma perda de tempo e de dinheiro enorme. E nessa mesma época, eu era um bombril, como eu já falei, eu fazia tudo, né, dentro do meu negócio. Eu aplicava o produto, eu cuidava das vendas, do financeiro, da gestão, eu mesmo que fazia meus materiais gráficos, o layout do meu cartão de visitas, o meu site, absolutamente tudo. E só depois de uns 4 anos em média, 4 anos, olha só o tempo, que eu consegui ter uma carteira de clientes razoável. Hoje em dia, eu sei fazer o mesmo resultado em 6 meses, ou até menos, para você ter um comparativo de como que houve essa evolução. Bom, mas é o seguinte, hoje, eu olhando para trás, eu vejo que eu estava em treinamento para me tornar aquilo que eu sou hoje. Eu precisei passar por esse período de muitas incertezas, enfim, para me fortalecer e eu poder encarar os desafios de outra maneira. Talvez com você hoje possa ser a mesma coisa. O que você tem hoje pode ser a sua preparação para dar um salto de qualidade de vida. Porque os acontecimentos ruins são os treinamentos, duros treinamentos. Mas enfim, depois de um tempo, depois desses 4 anos, estava tudo indo até razoavelmente bem no meu negócio. Eu já estava com uma certa tranquilidade financeira, mas eu, particularmente, eu não estava bem. Eu estava novamente desmotivado, sem ânimo de continuar. E eu ainda bebia muito. Até que chegou um dia em que eu não quis mais acordar. Vou te contar agora uma fase da minha vida que poucas pessoas sabem, mas você precisa saber disso. Eu não quis mais acordar. Eu só queria que tudo ficasse escuro novamente e que eu pudesse voltar a dormir. Só isso. Mas também, hoje eu entendo que emocionalmente eu estava um desastre. Então eu afoguei tudo em várias latas de cerveja novamente. A minha vida interna estava um caos. Agora eu tinha dinheiro, mas eu não tinha paz. Eu sentia vergonha de mim, das minhas amizades que eram muito desagradáveis. Eu era desagradável. A minha autoestima estava extremamente baixa. Eu tinha estagnado como pessoa e como profissional. Eu não lia, eu não estudava, eu não me aperfeiçoava e, consequentemente, eu só reclamava. E o fracasso voltava a bater na minha porta. Outro grande aprendizado. Dinheiro não é tudo num negócio. No meu caso, eu tinha dinheiro, mas eu não gostava de mim. As minhas crenças eram muito limitantes. Crenças ignorantes de pensar que eu não podia me destacar e chegar longe na vida porque um dia eu passei da conta na bebida, porque eu não concluí a faculdade, porque cheio de porquê. Mas e daí? Quem é que dá bola para tudo isso? Eu dava. E isso me bloqueou muito durante muito tempo e me estagnou de uma maneira monstruosa. Mas junto com isso, veio outro grande aprendizado. Eu descobri que a mentalidade do empresário é o que faz o negócio verdadeiramente permanecer com muito sucesso. E uma coisa é você conquistar sucesso, a outra coisa é você manter o sucesso. Hoje uma coisa é muito clara para mim. O fator crítico para o sucesso em uma empresa, num negócio, não é o mercado. Não é o mercado. E nem a economia, e nem muito menos a alta do dólar, nem a política do país, enfim, não é nada disso. O fator crítico para o sucesso de um negócio é o nível de desenvolvimento pessoal do líder. A capacidade que ele tem de gerenciar suas emoções, de saber lidar com os seus sentimentos, se conhecer profundamente. E só depois do mais profundo autoconhecimento, saber extrair ao máximo o potencial das pessoas que estão junto no seu time. Por conta disso, eu estudei a fundo, fiz formações em coaching, em PNL e até hoje eu sou estudioso desse assunto. Eu me tornei especialista em desenvolvimento pessoal e em gestão de negócios. Eu dei dezenas de palestras dentro de empresas, fui mentor de outros negócios, de outros empresários e hoje eu me considero totalmente preparado para gerir a Imper com muito sucesso. No meio disso, de toda aquela turbulência do início, eu conheci a Joyce e a gente se conheceu lá em 2010.
E nessa época eu ainda trabalhava sozinho em estilo home office na casa dos meus pais. Aos poucos, a Joyce começou a me auxiliar na criação de novos layouts e foi lá em 2012, quando a gente se mudou para nossa casa própria, que a Joyce entrou de fato para dar uma cara nova para a Imper, que antes se chamava Imper Estofados. Paulo e eu somos casados há 8 anos e foi em 2016 que nasceu a nossa filha, a Maria. A gente construiu a Imper do zero. Foram períodos bem desafiadores e bem difíceis lá no início. Eu sempre trabalhei como funcionária e sair daquela zona de conforto de um emprego estável para me tornar empresária era algo que me deixava muito insegura no começo. Aquele medo de ser responsável pelo próprio salário, sabe? Eu não imaginava a vida feliz e abundante que estava me aguardando. Hoje temos uma condição muito privilegiada e um padrão de vida excelente graças ao esforço, à dedicação e ao amor que a gente coloca aqui dentro da Imper. A Imper nos proporcionou tudo isso e hoje a nossa maior motivação, o que nos move, o que nos deixa muito feliz é que outras pessoas possam desfrutar disso também. Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu tinha apenas 14 anos. Então eu trabalhava numa creche e eu ganhava um salário de R$130 por mês. E ao receber o meu primeiro salário, eu também recebi a motivação dos meus pais a ser responsável então pelas minhas despesas. Com 16 anos é que eu comecei a trabalhar usando o meu lado mais criativo, o meu lado mais comunicativo. Eu entrei na época em um jornal local na minha cidade para trabalhar com vendas. Eu vendia pelo telefone para uma lista de pessoas desconhecidas, vendia assinatura de jornal também de porta em porta. Eu trabalhava no departamento de vendas de um jornal. Na verdade, eu detestava esse trabalho. O meu foco, ele estava mesmo na equipe de redação, mas isso eu fui descobrindo aos poucos, conforme eu ia trabalhando e eu ia me sentindo infeliz com essa venda direta. Então, meu foco sempre estava mais na parte da redação. Eu via a produção dos layouts sendo feita e eu sabia que esse era o próximo passo, que eu queria estar ali trabalhando naquela equipe de redação. Mas eu não tinha conhecimento suficiente para isso, para ocupar essa posição e nem o jornal, na época, tinha vaga para mais uma pessoa dentro da equipe de redação. Então, eu resolvi me candidatar para trabalhar na assessoria de imprensa da prefeitura da minha cidade. Nessa vaga que eu queria entrar, eu iria trabalhar na criação de layouts, mas eu não tinha ainda o conhecimento técnico para isso. Mas eu consegui entrar. Eu entrei então na prefeitura e já nos primeiros dias eu tive que partir para fazer a criação, mas eu não consegui. Eu lembro exatamente desse dia onde eu tive que fazer essa criação, colocar então em prática, né, essa produção de um layout, mas eu não sabia. E neste dia o meu diretor ele foi extremamente grosseiro, ele mal me conhecia porque eu tinha acabado de entrar no trabalho e ele disse com todas as palavras que trabalhar com esse tipo de gente não dá. Eu chorei muito, fiquei muito decepcionada e isso me marcou profundamente, mas isso também me fez buscar uma especialização. E eu era muito nova, mas eu já tinha me dado conta de que o mercado de trabalho era praticamente uma selva onde eu tinha acabado de entrar. Mas lá eu aprendi muita coisa do que acontece nos bastidores de uma assessoria de comunicação, de uma assessoria de imprensa. Eu fui conhecendo muita coisa e isso me agradava muito, eu gostava muito dessa parte da comunicação. Mas o mandato do prefeito ia acabar e para onde eu ia. Então eu preferi garantir um trabalho diferente e foi aí que eu me candidatei para entrar novamente num veículo de comunicação, mas dessa vez era um veículo que era mais a minha cara. Também era um jornal, mas era o maior jornal do estado, o maior jornal de Santa Catarina. E eu fiquei realmente muito entusiasmada para concorrer com uma vaga que estava ali em aberto. E eram 12 pessoas concorrendo pela mesma vaga, 12 pessoas que já tinham passado pelo primeiro processo de seleção. E depois de vários testes, várias entrevistas, finalmente eu fui escolhida para entrar nesse jornal. Fiquei muito feliz, foi uma alegria tremenda e também foi uma escola muito grande, né? Então eu recebia um salário baixo, eu pegava 2 ônibus para ir até esse jornal, mas em compensação eu aprendia muito.
Nessa época, eu já estava no meio da minha faculdade de publicidade e propaganda e aprendia muito porque eu estudava e trabalhava na mesma área, então o nível de aprendizado ali era muito grande. Mas em casa as coisas não iam bem. Os meus pais, eles estavam se separando e quem ficou comigo e com meu irmão, que é 6 anos mais novo que eu, foi o meu pai. Meu pai acabou passando por vários problemas emocionais e ele foi morar na casa da minha avó. E então nessa época eu fiquei morando sozinha com meu irmão, que é bem mais novo que eu. Eu não conseguia mais pagar a faculdade porque eu tinha que pagar as contas, comprar comida e o meu salário não era suficiente para tudo isso. Eu saía de casa muito cedo e eu voltava para casa muito tarde porque o jornal era muito longe da minha casa, era em outra cidade e eu mal via o meu irmão. Meu irmão começou a ter vários problemas na escola e eu era chamada para cuidar dele e a nossa vida familiar, ela desandou de vez. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida e da vida da minha família. E eu já não conseguia mais trabalhar porque o meu telefone vivia tocando para solucionar os problemas da minha família, já não via mais o meu irmão, já tinha trancado minha faculdade e eu me sentia perdida no meio de toda essa situação e também me sentia extremamente sozinha. Neste meio tempo, eu acabei voltando lá para o primeiro jornal que eu trabalhei porque era muito mais perto da minha casa e porque eu precisava ganhar mais dinheiro. Eu voltei e eu entrei na vaga que eu queria lá no início, porque eu já tinha um conhecimento e uma bagagem que eu tinha acumulado nesse meio tempo. O trabalho era muito bacana, eu adorava o pessoal que trabalhava comigo nesse jornal, mas uma coisa me incomodava profundamente. O jornal pagava meu salário em prestações. Isso mesmo, eu recebia meu salário em 3, 4 vezes durante o mês. Lembro de um dia que eu fui trabalhar no jornal apenas com o dinheiro da passagem para chegar no jornal. E eu chamei o diretor do jornal na época e falei para ele, eu não tenho mais dinheiro para voltar para casa. E então isso me marcou muito o fato de receber dessa maneira, né? Então era simplesmente falta de administração do jornal. Então eu estava cansada de viver recebendo atrasada e do não profissionalismo da empresa e eu tive que procurar outro emprego. Mais um desafio pela frente. Eu vi que havia aberto uma vaga na maior agência de publicidade e propaganda aqui da nossa região. E daí eu pensei, se eu conseguir entrar aquela vez no jornal, então eu também vou conseguir entrar nessa agência. E não é que deu certo? Passei por testes e entrevistas até finalmente ser escolhida para trabalhar na criação de arte como auxiliar. Eu aprendi muito nessa agência, muito mesmo. Muito do que eu aplico hoje aqui na Imper em termos de criação de layout, em direção de criação, eu aprendi lá na agência, muitas técnicas. Mas lá eu também aprendi algo muito doloroso para mim. Eu vi de perto o que é trabalhar com algo que eu não me identifico. A agência de propaganda não é para mim. Então eu comecei a me sentir muito mal. Eu comecei a adoecer, eu procurei infinitos médicos, eu não melhorava de jeito nenhum. Ninguém achava o meu problema. Doía a cabeça, doía o corpo, eu vivia de mau humor, eu vivia reclamando. Então, paralelo à agência, eu já estava trabalhando um pouquinho junto com a Imper, junto com o Paulo. A experiência em comunicação que eu peguei na agência, eu aplicava tudo dentro da Imper. E aos poucos eu fui fazendo mais coisas para a Imper, até que um dia eu consegui fazer essa transição. Eu consegui mudar e fazer a transição completa. Eu não mudei de emprego, eu mudei de vida. Na Imper, eu descobri que eu não estava nada doente. Eu descobri que eu estava infeliz com o meu antigo emprego e agora eu tinha de fato me encontrado. No começo, dentro da Imper, eu fazia tudo. Eu vendia, fazia criação, fazia feedback, fazia visitas nas lojas. Eu ia na casa dos clientes com o Paulo, organizava a agenda, tudo. Hoje eu foco todos os meus esforços e todo o meu amor naquilo que realmente me faz intensamente feliz e realizada, que é o marketing e a criação da Imper. E aí foi lá em 2014 que a gente resolveu fazer uma expansão para uma sede própria e a gente resolveu também aumentar o número de pessoas da nossa equipe. E a Joyce, com todo o seu bom gosto e conhecimento de marketing, repaginou a cara da Imper, que virou um tremendo sucesso. A nossa equipe hoje é composta de 8 pessoas. É uma equipe enxuta, com alta lucratividade. A gente ajeitou tudo nos mínimos detalhes para que tudo funcionasse perfeitamente. E somente depois de quase 12 anos de operação, depois de muita experiência, de muitos erros e também muitos acertos,
é que a gente se sentiu confortável e preparado para replicar esse modelo e transformar esse modelo numa franquia.